Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês esse relógio aqui que chegou pra gente. É um relógio cheio de funções, cheio de cores, possui controle remoto e uma infinidade de funções, né? Não vai dar para mostrar tudo exatamente, mas a maioria das funções a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica com a gente e vamos lá. Então, pessoal, eu já tomei a liberdade aqui de tirar o relógio da caixa. Você vendo ele assim na minha mão, dá mais ou menos para você ver o tamanho, mas eu vou colocar aí as dimensões para vocês. Essa é a parte frontal do relógio. Esse relógio ele vem acompanhado com controle remoto, ele tem um controle. Dependendo do local onde você for colocar, talvez seja mais fácil usando o controle você definir as configurações. Ele tem um manual, o manual vem escrito em inglês e também na língua chinesa. Você tem esse cabo aqui, é um cabo USB, né? Você precisa ter um adaptador USB ou uma tomada USB, né, no local em que você for instalar o relógio. Ou você pode usar até o próprio carregador de celular, né? Mas um adaptador USB também custa em média 3, 4 reais, não vale nem a pena, é tão barato que não vale nem a pena comprar na internet devido ao frete, a não ser que você esteja comprando alguma outra coisa. Ele vem também, pessoal, com essa bateria aqui, que serve para o seguinte: alguns relógios eles não têm esse tipo de bateria, então você tem um trabalhão danado para configurar a hora, a data, né, os alarmes, e quando falta energia, o relógio perde tudo, você tem que reconfigurar. No caso desse aparelho, ele vem com essa bateria que é justamente para você não perder essas configurações quando você fizer essas configurações. Então aqui a gente tira aqui, ó, nessa parte de trás. Lembrando, pessoal, o relógio não vai funcionar só com essa bateria. Você precisa ligar ele na tomada para que ele funcione, tá? Essa bateria é justamente somente para isso que eu falei. Então essa bateria ela fica aqui instalada. Só colocar ela no local, colocar essa tampinha de volta. Vamos ver se eu acerto aqui. Ok. Então, pessoal, aqui na parte de trás do relógio, é importante observar o seguinte, que você tem esses botões. O botão é o botão Set, entenda como definir ou configurar. E você tem o botão Up e o botão Down. Entenda como mais e menos, aumenta, diminui. Então tudo começa pelo Set. Você pressiona o Set segura, os números vão começar a ficar piscando na tela e a partir daí você começa a aumentar e diminuir conforme a sua necessidade. E depois para passar, né, para dar o próximo passo, aperta o Set novamente e assim vai avançando até você finalizar as configurações, tá? É um pouquinho chato, mas a gente, com um pouquinho de persistência, a gente consegue fazer, tá certo? Então eu vou ligar agora para que a gente possa ver ele funcionando. Então, pessoal, inicialmente eu vou mostrar para vocês como definir a hora e a data desse relógio, assim como também o formato da hora, 12 ou 24, tá ok? Então, primeiramente, a gente tem que pressionar o botão 7, como eu falei. O botão 7 é aquele botãozinho que vai iniciar todo o processo, né? Eu pressiono o botão 7 e seguro. Começou a piscar, agora eu começo a definir. Ó. Se eu definir 12, por exemplo, quando der 2 horas, vai aparecer o número 2. Quando der 3 horas da tarde, vai aparecer o número 3. Quando der 10 horas da noite, vai aparecer o número 10. Já se eu coloco aqui no 24, quando for 2 horas da tarde, vai ser 14 horas. Quando for 4 horas da tarde, vai aparecer 16, 10 horas, 22 e assim por diante. Tá? Eu vou deixar no formato 24 horas. Ele voltou porque, né, eu soltei o botão 7. Eu vou pressionar o botão 7 novamente. Já está em 24 horas. Agora eu vou pressionar novamente o botão 7 para ele avançar. Aqui eu vou definir o horário, tá? Então eu vou definir 23 horas. Então aqui eu vou aumentar um número, vou dar um up, aumentei 23 horas e 25 minutos. Então eu vou avançar para os minutos pressionando o botão 7 e vou pressionar o down para que ele caia para 25 minutos. Então 23 horas e 25 minutos. Ok, concluí. Então vou avançar mais um passo. Pressiono o botão 7. Agora eu estou no ano. Está certinho a hora, então eu vou voltar aqui. Digamos que seja
digamos que seja 2022. Então vem aqui, ó, 2022, 2021. Vou voltar para 2023. Up, voltei, concluí a hora. Aliás, concluí o ano. Próximo passo, agora eu vou definir o mês. Mês 9, mês 8, mês 7, tá vendo? Ó, mês 6, mês 1, mês 12. Vou botar para o 9 novamente. Agora eu vou pressionar o botão 7 para ele passar para o dia. Hoje é dia 9. Na verdade, dia 8, eu acho. Agora eu vou pressionar o 7 novamente. Então aqui eu venho para a temperatura. Ó. A temperatura ele está me mostrando em graus Celsius. Tá? Se eu pressionar o up ou o down, ele vai para o F, que é o Fahrenheit. A gente utiliza essa terminologia aqui, o Celsius, né, para medir unidade de medida de temperatura. Então, ele vai medir a temperatura do ambiente, pessoal. É isso que ele vai fazer, e isso é feito automaticamente, tá? Pressionei o 7 novamente, então tá aqui, ó, eu defini a hora, o formato da hora, apareceu 23, tá? Mas e se eu tivesse definido como 12 horas? Vamos ver? Então vou pressionar o 7 novamente. Vamos lá, ele caiu aqui em outra coisa que eu não queria. Isso. Então vamos lá, pressionei o 7, agora eu vou botar no formato 12 horas. Pronto, é só isso. Vou avançar até ele voltar. Pronto, tá aí. Então apareceu como 11h26, só que veja esse PM. Esse PM é de pós meio-dia, ou seja, depois de meio-dia. Quando for 11 horas antes de meio-dia, vai aparecer AM. Então, dessa forma, a gente definiu a hora, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A luminosidade desse relógio, você também pode definir, tá? Então, você pressionando o botão up aqui no... ou up ou down. Aí vai aparecer aqui esse L. Esse L é o grau de luminosidade. O L3 é bem fraquinho, ó. Pressionei de novo, vamos para o L2. Ele melhorou um pouquinho. Agora vamos para o L1. Esse é o máximo, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui também pode ser feito através do controle. Eu também tenho aqui, ó, e até mais fácil, porque você tem aqui o botão, né, bem representativo aqui através dessa imagem. Ó, L3, L2, L1. Tá vendo? Vamos botar aqui vamos botar no L3. Vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Agora eu vou botar no L2. L1. Então, é isso aí. Tá ok? Então você tem todas essas funções aqui também, tá? Você pode, ó, aqui nesse reloginho aqui, ó, você também define a hora. Então, pessoal, vou pressionar e segurar aqui esse botãozinho, tá? Para ele poder começar a ficar intermitente e a gente definir a hora através daqui. Vou dar uma distância. Então, ó, aí aqui eu defino. Aí aqui eu tenho o botão mais. Ah, vai para 24 horas. Tá vendo? 24 horas. Pressionei mais de novo, ele volta para 12. Se eu pressiono ele de novo, ele vai para a hora. Se eu pressionar mais, tá vendo? Vou botar aqui 13 horas. Ele vai ficar 1 porque ele está pós meio-dia. Então 1h31. Então eu vou voltar lá, pressiono novamente aqui, ó, o relógio. Voltei. Aqui eu defino o mês. Eu pressiono ele de novo, defino, digamos que hoje seja dia 9, então pressiono mais. Tá vendo? Dia 9, digamos que hoje seja dia 10 do 9. Então, ó, pressiono novamente. Aí aqui, ó, mais Fahrenheit, mais novamente ele vai para graus Celsius. Pressiono novamente, ele voltou para a hora normal. Agora eu vou botar para 24 horas. Ficou em 12 horas, eu vou voltar para 24 horas. Então eu pressiono e seguro. Tá? Agora eu pressiono o sinal de mais, ó, 24 horas. Pronto. Agora eu vou pressionar nada e vou deixar ele voltar sozinho para as configurações. Aliás, para a hora, né? Vamos ver se ele vai. Então é isso aí. Então agora são 13 horas e 32 minutos. Quer dizer, todas as funções que a gente faz no relógio, você também consegue fazer aqui pelo controle. Quer dizer, é bem simples. É chatinho, mas é bem simples de fazer. Com o tempo a gente vai se acostumando, tá? Agora, vamos ver o seguinte.
Vejam que ele está só mostrando a hora e os minutos. Eu quero que ele também exiba a data e a temperatura. Então, para isso, eu vou pressionar aqui o botão do relógio uma vez ou 7 aqui atrás uma vez. Vamos lá, vou pressionar o 7 uma vez, tá? Então ele está aqui como DP2, estava como DP1. Agora vamos ver, ó. 10 segundos ele leva para mostrar, ó, mostrou a data. 3 segundos ele mostra a temperatura, 32 graus Celsius. Então, ó, 10 segundos mostrando a hora. Agora ele mostrou a data. 3 segundos ele mostra a temperatura. Então, pessoal, novamente eu vou voltar para a configuração DP1. É só pressionar o 7 uma vez, ou, como eu falei, você pode usar aqui o relógio. Pressiona uma vez, tá? E ele está no DP2, automaticamente ele vai passar para o DP1. Pressiono uma vez, vou dar distância, tá vendo? DP1. DP1 significa o seguinte, ele não vai mostrar a data e a temperatura, ele vai ficar permanentemente mostrando a hora, tá? Ele vai ficar desse jeito aí. Então não se assuste, não é defeito, é somente isso aí mesmo. Tem alguns relógios que têm essa funcionalidade. Então, pessoal, agora a gente vai definir o alarme do relógio, tá? Esse relógio ele suporta até 3 alarmes, é isso aí, você pode configurar até 3 alarmes. Pode ser feito através do próprio relógio, você pressiona o botão down ou o botão up e segura, tá? Essa informação tá no manual, tá em inglês, mas a gente consegue traduzir, né, com o auxílio do tradutor do Google. Então, mas a gente também tem aqui o controle, pessoal, que é bem mais simples, porque o controle tem aqui esse despertador. E tem aqui, é bastante interessante observar que ele tem aqui o botão on-off. Eu não sei se você consegue ver aí, porque a gente tem que ligar ou desligar o alarme. Então, primeiro, para acionar, para iniciar o processo de configuração, eu vou vir aqui, ó. Agora, A1, tá vendo? Ó? A2 é o alarme 2 e A3 é o alarme 3. Digamos que eu queira ativar o alarme 1. Então, eu vou pressionar aqui e, ó, enquanto tiver esses dois pauzinhos aqui, significa dizer que o alarme 1 está desligado. Tá? Eu quero ligar ele. Para eu ligar, eu vou vir aqui do lado, ó, on. Então, veja que já apareceu até o despertador aqui, ó, tá vendo? E dessa mesma forma, você pode ativar os demais alarmes, tá bom? Você pressiona o despertador aqui no controle. Tem que dar uma distânciazinha. Ele não gosta quando você faz isso de perto. Aí fui pro alarme 2 não, vou botar no alarme 3. Aí do lado, on. Tá vendo? Ele ligou aqui ele ligou o alarme, tá? Da mesma forma, se você quiser desativar, você pressiona aqui, ó, alarme 1, vou dar o off agora. Ele tem que dar uma distância, se não der uma distância ele não vai. Então, ó, vou dar uma distância, foi. Agora, ó, A2, A3, foi. Desliguei o alarme. Tá vendo, pessoal? Então aí saiu aqui o alarme. Só não vou botar para despertar e tal, porque aí vai levar muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas a ideia é essa, a partir daqui, quem estiver vendo esse vídeo e tiver com um relógio desse modelo em mãos, vai saber como configurar. Pelo menos a maior parte aí das configurações, as mais básicas, assim eu estou mostrando para vocês, tá bom? Pessoal, esse relógio, ele tem no LED vermelho, mas esse modelo, além do LED vermelho, ele tem esses LEDs aqui, ó. Ele tem esse LED verde e tem o relógio no LED branco. O tamanho do relógio, pela distância assim das minhas mãos, dá mais ou menos para você ver, mas eu vou deixar aqui uma foto para você poder estar verificando mais ou menos aí o tamanho do relógio, tá bom? Então, pessoal, eu vou agora mostrar uma função aqui para vocês, que é bastante importante mostrar, porque essa função faz com que o relógio ele entre em modo de descanso, ou seja, o visor passa a não aparecer, a menos que você toque no relógio, tá? Então pode a pessoa achar que está com defeito, mas não está. É uma configuração e às vezes você define ela até sem querer, tá? Essa função você define com esse botãozinho de menos aqui, ou você pode pressionar aqui o botão down no relógio, tá? E segurar. Você pressiona o botão down e segura, ele vai ativar, ó, colocou on. É esse 5D aqui, ó. Se tiver on, veja o que é que vai acontecer. Em alguns segundos ele vai e coloca o relógio em modo de descanso.
e você pode achar que o relógio está com defeito, mas ele não está, ele está ligado. Se você dá um toquezinho nele, ele volta novamente, tá bom? Ele entra nesse modo de descanso aí de repente à noite, né? Se você estiver usando o relógio na cabeceira da cama, porque ele ilumina bastante, tá? Ele ilumina muito, então talvez pode ser que incomode, tá bom? Então, você acordando assim no meio da noite, é só dar um toque nele que ele liga novamente. Você visualiza a hora e depois de alguns segundos ele vai e apaga. Então, pessoal, agora eu vou desabilitar essa função, tá bom? Então, novamente eu vou pressionar o DAO. Então, novamente eu vou pressionar o DAO, deixa ele voltar. Novamente eu vou pressionar o DAO para desativar aquela função. Então, pressiono o DAO e segura. Tá vendo? Ficou os dois pauzinhos, tá vendo? Então, com esses dois pauzinhos aqui, a função tá desabilitada. O relógio agora vai ficar permanentemente ligado, tá ok? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. A maioria dos relógios digitais é desse jeito que você vai configurar. Você sempre procura o botão Set. Aí você vai ter os demais botões, que é o botão, às vezes, por exemplo, eu tenho outros modelos de relógio aí, que eu vou depois fazer o vídeo, que é, aí você tem um botão assim do lado. Você tem o botão Set e do lado tem o A e B. Ah, mas o A seria o Up ou o Down, né? E o B seria o Up ou o Down. Como saber isso? Através do manual, ou você pode simplesmente testar, tá certo? O mais importante é o Set, tá? Porque é com ele que você vai iniciar as configurações do relógio. Depois você vai pressionando, vai apertando, mesmo se você não souber inglês, e você vai conseguir com certeza configurar o seu relógio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.